Pronto, vamos continuar aqui sobre regência verbal. Agora nós vamos estudar o verbo lembrar e esquecer. Então, lembrar e esquecer também possuem duas regências, né? A gente diz assim, quando acompanhados de pronomes, quando esses dois verbos vêm acompanhados de pronomes, eles são transitivos indiretos e precisam da preposição de, exigem a preposição de, certo? Já se eles não são acompanhados, que é esse segundo pontinho aí embaixo, se eles não são acompanhados de pronomes, se eles não são pronominais, então eles passam a ser transitivos diretos e não pedem preposição nenhuma, certo? Veja só. Então, estamos estudando, trocando em miúdos, o verbo lembrar e esquecer, certo? O primeiro pontozinho aqui diz que eles serão transitivos indiretos e receberão, né, exigirão a preposição de quando eles acompanhados por pronomes, quando eles forem acompanhados por pronomes. E se eles não são acompanhados por pronomes, eles são transitivos diretos e não tem nenhuma preposição para eles. Olha o exemplo. Ela se... Eita, olha o se aqui, ó, um pronome, ó. Pronome. Lembrou, olha o verbo lembrar. Lembrar e esquecer. Então, se ele é acompanhado para frente ou para trás de pronome, então eu tenho que botar a preposição de. Tá aqui nesse do, ó. Porque a gente só faz dó porque eu junto de mais ó, aí a gente faz dó, certo? Então, ela se lembrou do namorado distante, tá certo? Por quê? Otávio, e se eu dissesse assim, ela se lembrou o namorado distante? Tá errado. Por quê? Porque o verbo lembrar e esquecer, quando eles são pronominais, olha o pronome aqui, ó. São pronominais, olha aqui. O verbo lembrar e esquecer passam a ser transitivos indiretos, exigindo a preposição de, certo? Olha aqui. Você, se, olha o sezinho aqui, ó, o pronome aqui, ó. Aí eu usei o verbo, esqueceu. Tenho que usar o de agora, ó. Só que eu, ao invés de colocar de, eu botei dar, não tem problema. Como é que faz dar? É só você pegar de mais a. Aí vai o quê? Vai dar o quê? Dar. Mas ele tem que ter o de aqui, ó. Por quê? Porque o verbo lembrar e esquecer, quando eles são pronominais, ó, o pronome aqui, ó. Então, o complemento na frente, ele é regido por preposição de. E o verbo lembrar e esquecer passa a ser um verbo transitivo indireto. Certo? Então, é desse jeito. Agora, se você diz... Você esqueceu a caneta no bolso, veja que ele não tem pronome aqui, ó. Esse você é sujeito, não conta. Não tem nenhum pronome, esse verbo esquecer ou lembrar não é pronominal. Então, o que você esqueceu ou lembrou, certo? Se for usando o verbo lembrar, que no caso aqui é a caneta, ele não vai receber o de aqui antes. Vai receber só um artigo ou um pronome, mas menos a preposição de. Por quê? Porque o verbo esquecer ou lembrar, ele não é pronominal. Theo, e esse você não é o pronome, não, mas ele não é um pronome que vem ligado ao verbo. Esse pronome é pronome sujeito. É um pronome de sujeito, é diferente. Certo? Então você diz assim, ó. Trocando em miúdos. Só um minutinho, peraí. Deixa eu voltar aqui. Voltando aqui, para ficar tudo limpinho. Se você diz, eu esqueci a televisão ligada, tá certo? Agora, olha o me aí, esqueci, aí você tem que botar o de, da televisão ligada. É assim que você faz com o verbo esquecer e lembrar. Espero que vocês tenham entendido, ok? Muito bem. Próximo verbo é o verbo implicar. Ele pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto. Quando ele é transitivo indireto, tem que ter a preposição em. E quando isso acontece? Quando significa envolver alguém, certo? Então, fica mais ou menos assim, ó.
Estamos estudando o verbo implicar. Ele pode ser transitivo direto ou indireto, certo? Quando ele for transitivo direto ou indireto, quando ele é indireto, tem que ter a preposição em, porque o significado dele é envolver alguém. Olha a frase aqui, se não é assim. Implicaram, ou seja, envolveram. Aí ele é direto, primeiro, o advogado, aí eu boto em, ó, em negócios ilícitos. É assim a regência do verbo implicar, quando ele indicar envolver alguém, certo? Agora aqui do outro lado, a gente pode perceber que ele pode ser transitivo direto, certo? Quando ele é transitivo direto? Quando significa fazer, supor, dar a entender, produzir como consequência sem extrema, tá? Acarretar ou gerar, certo? Eu gosto desse aqui, ó. Acarretar ou gerar. São todos sinônimos. Aí ele vai ser, esse verbo implicar, ele vai ser transitivo direto e não vai ter preposição. Veja, os precedentes daquele juiz implicam, ou seja, geram, certo? Acarretam grande honestidade. Então, grande honestidade é um objeto direto, porque o verbo implicar vai ser transitivo direto agora, ele vai ser transitivo direto, certo? E por que ele é transitivo direto? Porque ele não está mais no sentido, certo? Não está mais naquele sentido de comprometer alguém, de envolver alguém, certo? Quando está no sentido de envolver alguém, bota o em. Quando está no sentido de acarretar, gerar, fazer uma coisa e gerar, usar o verbo implicar no sentido de gerar algo a partir de alguma coisa pré-estabelecida, então ele perde agora a preposição em e passa a ser um verbo transitivo direto. Veja aqui embaixo, olha aqui, ó. Suas palavras implicam denúncia, ou seja, eu vou até riscar. Suas palavras é o que eu estou usando. Elas implicam, então elas vão gerar, elas geram. Está no sentido de gerar. Então, no sentido de gerar, o verbo implicar é transitivo direto e não perde a preposição em. Ok? Agora, voltando para lá, que esse verbo é um pouco complicado. Se ele for o mesmo verbo implicar, aqui, ó, deixa eu colocar a canetinha. O mesmo verbo implicar. Agora você diz, implicaram, veja, esse verbo implicar não está no sentido de gerar, está no sentido de comprometer. Comprometer. E no sentido de comprometer, envolver alguém, então ele é transitivo direto, envolveu alguém em alguma coisa. Tem dois complementos, então ele é verbo transitivo direto e indireto. E o indireto pede ainda a preposição em, ok? Muito bem. Agora, voltando para cá, nós temos ainda o implicar como transitivo indireto com a preposição com, quando significa antipatizar, ok? Muito bem. Tá a caneta aqui. Quando significa antipatizar. O que é que acontece quando significa antipatizar? Olha aí o exemplo. Não sei porque o professor implica comigo. Já está aqui o com, ó. Dentro aqui do comigo, certo? Mas aí você vai dizer, mas não é a preposição com. Tá bom, vamos separar a preposição. Não sei porque o professor implica com José. Por que foi que eu botei com? Porque o verbo implicar aqui agora, ele não é transitivo direto, porque ele não está no sentido de gerar, nem é transitivo indireto pelo sentido de comprometer, mas é transitivo indireto no sentido de antipatizar. E quem antipatiza com alguém. Então, esse verbo implicar, nesse sentido, ele é um verbo transitivo indireto e pede a preposição com. Ou seja, deixa eu apagar aqui para ficar tudo bonitinho. O verbo implicar tem 3 regências, certo? Uma transitiva direta e indireta com 2 complementos, no sentido de envolver alguém. E esse alguém pede a preposição em. Segunda regência do verbo implicar, transitivo direto, no sentido de gerar, acarretar,
sem preposição nenhuma. E transitivo indireto, diferente do primeiro transitivo indireto, que é sentido de comprometer alguém, mas no sentido agora de antipatizar. Aí bota o com agora para ele ser transitivo indireto, certo? Espero que vocês... Esse próximo verbo agora, que é o verbo informar, é bom, ele já foi até explicado em certificar, ou foi cientificar, porque informar, certificar, cientificar, prevenir, todos esses verbos possuem a mesma regência, certo? Então veja, informar ele é transitivo direto quando o que você está completando é uma coisa, e transitivo indireto para coisa ou pessoa. Eu vou ler de novo. Informar é transitivo indireto para coisa ou pessoa, e transitivo indireto para coisa ou pessoa. Ou seja, não tem como você errar. Você só não vai poder colocar dois objetos diretos ou dois objetos indiretos, certo? Então vamos lá. Eu disse para vocês antes, em explicação, acho no outro vídeo, que o, a, os e as, eles serviam para objetos diretos. Lhe e lhes sempre para objetos indiretos. Então, se você diz informei o, então você já sabe que esse o é direto. Então, daqui para frente tem que ser um indireto. Então, eu tenho que botar uma preposição que eu coloquei, que foi qual? De. Olha ela aqui, ó. Certo? Apagar aqui para vocês perceberem que ela, olha ela aí, tá vendo? Informei o é objeto direto e daí para frente é objeto indireto, por conta do de. Você pode inverter, pode, informei-lhe, certo? Então se eu botei o li é para objeto indireto. Então daí para frente eu tenho que tirar o de, que eu tenho que fazer o direto agora. O que eu não posso fazer com o verbo informar, é como eu expliquei lá, e certificar ou foi cientificar, são formar dois diretos ou dois indiretos. Se eu formei um direto, o outro complemento dele é indireto. Se eu formei primeiro um indireto, o outro é direto. E assim vai, ok? Esse é bom porque não tem como errar. Esses verbos agora que estão vindo agora, o verbo morar, residir, situar-se, eles são interessantes porque no dia a dia nós usamos errado, certo? Mas eles são intransitivos, ou seja, não precisam de complemento, certo? Mas eles têm que estarem seguidos, segundo a regência normativa, pela preposição em, e não pela preposição a, como muitas vezes acontece. Por exemplo, você diz, moro, então você bota um em Londrina. Moro em São José do Egito. Moro em Paris. Resido em o nó, porque dentro do nó tem o em, né? No Jardim Petrópolis. Minha casa situa-se, tem gente que diz, a rua Cassiano, não. Minha casa situa-se em, ou na, no caso, eu só juntei o em mais o a, mas tem que ter o em. Tem que ter o em, né? Aqui dentro, ó. Tem que ter o em. Então, todos esses verbos aqui são intransitivos e pedem a preposição em. Aí sim fica certo. Certo? Às vezes a gente tá lá fazendo um documento e diz, eu, fulano de tal, residente à rua tal. Tá errado, residente na rua tal. Porque o verbo morar e residir e situar-se, eles pedem a preposição em, ok? Muito bem, agora vamos para o verbo namorar. Deixa eu ver aqui que eu pulei. Bom, o verbo namorar, ele é interessante também porque a regência normativa diz que ele é um transitivo direto. Então, se ele é um transitivo direto, não existe preposição. Então eu tenho que dizer assim, ó. Ela namora o filho do delegado. Mas no dia a dia, muitas pessoas dizem, ela namora. Quem é essa menina? Essa não é aquela moça que namora com o filho do delegado? Então não pode ter com,
porque já está embutido, já está dentro do radical namorar o com, que a gente não, né, sempre namora outra pessoa, então é só não colocar preposição alguma, fazer desse verbo um verbo transitivo direto, sem preposição. Aí sim, você está trabalhando com a regência correta do verbo namorar, certo? Vamos ver aqui, do outro lado aqui, outro exemplo. O mendigo namorava a torta que estava sobre a mesa. O mendigo namorava a torta. Veja que o verbo namorar, mais uma vez aqui, ele é transitivo direto. Não existe nenhuma preposição com o complemento, porque esse a aqui é artigo. Ou seja, eu não posso colocar para o verbo namorar a preposição com, fazendo dele um verbo transitivo indireto. Ok? Muito bem. Agora nós temos os verbos obedecer e desobedecer. São verbos interessantes e vocês vão entender bem direitinho a regência deles. Obedecer e desobedecer, tanto faz um quanto o outro, certo? Obedecer e desobedecer, são verbos transitivos indiretos. Então a gente tem que construir da seguinte maneira: devemos obedecer às normas. Por que não obedeces aos teus pais? Então, quem obedece e desobedece, sempre obedece e desobedece a alguém. Então, ele tem que ter a preposição a. Mas no dia a dia a gente diz assim: eu obedeço o chefe da seção. Eu obedeci o chefe da seção. Não, eu obedeci ao chefe. Eu desobedeci ao chefe. O verbo obedecer e desobedecer, eles são verbos transitivos indiretos e pedem a preposição a. É assim que tem que ser feito, ok? Muito bem. Nós temos também aqui pagar, perdoar. A gente pode colocar também que segue a mesma regra, agradecer, certo? Agradecer segue a mesma regra de pagar e perdoar, ok? Então, pagar, perdoar ou agradecer, né? Como eu coloquei aqui ainda há pouco, deixa eu ver se cabe agora. Agradecer, coube. São verbos transitivo direto e transitivo indireto, com a preposição a, quando ele for transitivo indireto. O objeto direto sempre será uma coisa, certo? O objeto direto. E o objeto indireto sempre uma pessoa. Então, como é que vocês vão fazer? Assim, ó. Se quem paga ou perdoa ou agradece, o verbo que você está usando, se é o verbo pagar, perdoar e agradecer, e o que você está pagando, perdoando e agradecendo, se for uma coisa, você não bota preposição, porque ele vai ser transitivo direto. Mas se o que você está pagando, perdoando ou agradecendo é uma pessoa, é gente, então ele passa a ser transitivo indireto e você coloca a preposição a. Por exemplo, nessa frase, paguei a conta ao banco. Aqui é fácil. Nessa aqui é fácil, porque você tem, veja bem, um verbo que necessita de dois complementos, porque você tem a conta como primeiro complemento e ao banco como segundo. Quando assim acontecer, não tem problema. Você paga uma coisa a outra coisa, certo? Do mesmo jeito aqui, perdoou uma coisa de alguém ou a alguém. Então, pagou os erros, perdoou os erros aos amigos. Mas quando você diz assim, paguei a conta, sem o acento indicador de classe, porque conta é uma coisa. Agora, se você diz paguei a empregada, bota o acento indicador de classe, porque o que você está pagando é uma pessoa. Junta os dois ais e bota o acento indicador, certo? Deu para entender? Espero que tenha dado para vocês entenderem, certo? Então, se você diz, eu paguei o colégio. Quando você diz que pagou uma coisa a outra, então é fácil. Você bota, paguei a conta, aí bota o objeto indireto na frente, ao banco. Mas quando você paga, perdoa ou agradece só a um complemento, se esse complemento for uma pessoa, bota o a. Porque ele vai ser objeto indireto e o verbo transitivo indireto. Se não for, tira o a
porque vai ser objeto direto e o verbo vai ser transitivo direto, certo? Então, se você diz, paguei o banco, beleza, é coisa, tira o A. Só foi uma coisa que você pagou e é uma coisa. Agora, quando você diz, eu paguei ao funcionário, bota o A agora, porque o funcionário é gente. Muito bem. Vamos agora para precisar. No sentido de tornar preciso, pede objeto direto. Se for nesse sentido de tornar preciso, ele é objeto direto e não tem preposição. O mecânico precisou o motor do carro. O que é precisou aí? Precisou é no sentido de tornar preciso, de melhorar, fazer um melhoramento. Né? Já no sentido de o verbo precisar no sentido de necessidade, eu preciso no sentido de eu estou carente, eu estou precisado, eu tenho necessidade, ele pede a preposição de, aí passa a ser transitivo indireto. Fácil. Preciso de bom digitador, eu preciso de ajuda. Esse precisar de ajuda é necessidade, então bota o de. Mas se for precisar de precisão, de ajuste, tira o de porque ele é transitivo direto. É assim a regência. Agora vamos para o verbo preferir, fácil. Verbo preferir, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. Não se deve usar mais, muito mais, antes ou 1000 vezes, nem que ou do que. Ou seja, a gente não pode usar para o verbo preferir termos intensivos. Ele é um verbo transitivo direto e indireto. Então a gente tem que usar assim. Eu prefiro manga a banana. Certo? Então a palavra banana é feminina, tem o A do verbo preferir com o A admitido pela palavra banana, então os dois A's botam o A com o acentozinho da crase. Mas você não pode dizer assim, eu prefiro 1000 vezes banana do que laranja. Não pode. Termos intensivos para o verbo preferir é condenável, segundo o estudo de regência, tá certo? Então o verbo preferir, pela regência normativa, ele é transitivo direto sem preposição e transitivo indireto com a preposição, certo? Então sempre você prefere uma coisa a outra coisa, certo? Uma coisa a outra coisa. Se essa outra coisa for feminina, você bota um acentozinho, indicador de crase. Certo? Se ela for masculina e admitir se ela for masculina, você vai colocar o A mais o O que ela admite, né? Então ela vai ficar assim, ó, ao, ok? Espero que tenham entendido. Muito bem. Agora o verbo querer. O verbo querer também nós temos dois sentidos. No sentido de desejar, querer no sentido de desejar, de ter a intenção ou vontade de, tensionar, desejar, assim, de ter vontade de possuir, de pegar, de tocar, certo? Ele é transitivo direto, não tem preposição não, é transitivo direto. Então você diz, quero, então esse verbo querer aqui está no sentido de desejar. E o que você deseja não está na frente, que é meu livro, não tem preposição. Ó. O verbo bate direto no complemento. Então, ele é um verbo transitivo direto. Porque esse verbo querer, segundo a regência, nesse sentido de desejar, não tem preposição. Agora, vamos aqui para o outro lado. Deixa eu ver aqui como é que faz. Deixa eu dar uma... Bom, a gente tem um outro exemplo aqui do verbo querer no sentido de desejar, né? Sempre quis seu bem, ó, o verbo querer aqui, ó, certo? Então, sempre quis seu bem, sempre desejei, sempre almejei, sempre tive como meta. Então, esse verbo aqui, ele é transitivo direto e não tem preposição, porque ele bate direto aqui no complemento, certo? Agora, nesse outro sentido aqui, ó, que é no sentido de querer bem, de estimar, certo? Aí ele é transitivo indireto e você tem que colocar a preposição a, senão fica errado. Por exemplo, Maria quer demais, então esse querer é desejar a seu namorado. Se for desejar, então Maria quer demais, se for desejar, você tira esse a, certo? Tira o a, porque é desejar. Mas se não for desejar, se for querer bem, então você tem que colocar esse azinho.
Se você quiser dizer, você está querendo dizer que Maria, ela quer bem ao namorado, então esse verbo é transitivo indireto e o objeto, que é seu namorado, vai ter que ter o a. Porque o verbo querer agora deixou de ser desejar para ser querer bem. Agora, se você quiser construir a mesma frase tirando o a, vai mudar o sentido do verbo querer, a regência, porque mudou a regência. Ele vai deixar de ser transitivo indireto, vai deixar de exigir o a e o sentido também passará a ser outro. Deixa de ser querer bem para ser desejar. Certo? Então, olha aqui esse outro exemplo. A gente sabe que o lhe e o lhes é objeto indireto, certo? Então aqui, ó, veja bem, queria-lhe, esse queria-lhe não é desejar não, viu? É querer bem, aqui, ó. Então aqui ele começa sendo transitivo indireto. Queria-lhe mais do que a própria vida. Por que ele é transitivo indireto? Porque o sentido dele aqui é de querer bem, aqui, ó, de estimar. Então ele pede a preposição a, certo? Aí você vai dizer, mas cadê a preposição a? Tá aqui, ó, nesse lhe, porque o lhe não é para objeto indireto e os objetos indiretos, eles não são eles que admitem preposições, como por exemplo a preposição a, ok? Muito bem. Veja aí se entenderam, se não entenderam, faça algumas perguntinhas a mim que eu tenho o maior prazer de responder a vocês, tá certo? Agora nós temos o verbo simpatizar, antipatizar, que eles são transitivos indiretos, fáceis, certo? Os dois, se eu explicar um, vou estar explicando o outro, certo? E eles sempre pedem a preposição com, certo? Então é se lembrar disso. Quem simpatiza ou antipatiza com alguém, ok? Então você tem que lembrar que com a preposição com, não são pronominais, não podem ser pronominais. Eu não posso dizer eu me simpatizei com Maria por causa do me, não posso, mesmo colocando o com, eu não posso fazer deles verbos pronominais. Antipatizei-me com, é errado, parece ser chique, parece estar certo, mas está errado. Eu tenho que dizer simpatizei com José, antipatizei com Maria e aí vai, certo? Sempre simpatizei com, ó, tá certo? Eleonora, mas antipatizo com, de novo, o irmão dela, tá certo? Agora, o que não poderia ser era assim, ó, assim, sempre me simpatizo com Leonor. Então esse me não pode aqui, porque ele não pode ser pronominal, certo? Quem simpatiza e antipatiza, simpatiza e antipatiza com alguém e mais nada, ou com alguma coisa. Tem sempre o com para que esses dois verbos sejam transitivos, indiretos, regidos, segundo a regência normativa, pela preposição com. Certo? Isso aqui é para ser um M, mas não tem jeito. Regidos pela preposição, vou escrever aqui. Agora vai caber. Regidos pela preposição com. Certo? Muito bem. O próximo verbo é o verbo visar. Então, o verbo visar, ele também tem mais de uma regência, certo? Existe visar como transitivo indireto, pedindo a preposição a, certo? Como transitivo direto, sem nenhuma preposição, ok? Então, vamos lá. O que é que diz aqui? Deixa eu limpar aqui, pronto, e fazer de novo. No sentido de ter em vista, esse visar, no sentido de ter em vista, de ter como objetivo, ter como meta, ele é transitivo indireto, pede a preposição a. Então, é só olhar aqui, ó, onde ele está. Não visamos, ou seja, não temos como objetivo, ou nós visamos, ou nós temos como objetivo qualquer lucro, a qualquer lucro, não visamos a qualquer lucro, ou seja, você não tem como objetivo qualquer lucro. Então esse verbo visar, nesse sentido de objetivar, de ter como objetivo, tem que ter a preposição a, para que ele seja um verbo transitivo
indireto, ok? Então você diz assim: visamos o cargo de chefe. Tá errado. Porque visar o cargo de chefe, eu estou querendo dizer que eu estou pretendendo, almejando, eu tenho como objetivo, então eu tenho que botar o A. Visamos ao cargo de chefe. É assim que se faz. Certo? Então, agora, nesse outro sentido, no sentido de apontar arma ou de dar o visto, de assinar, certo? Botar um visto, uma assinatura, uma rubrica. Então ele é transitivo direto e não pede preposição nenhuma. Ele visava a cabeça da cobra com cuidado, ou seja, ele apontava, ele mirava, certo? Apontar e mirar, certo? É a mesma coisa, não é a mesma coisa de assinar, mas assinar, rubricar, apontar e mirar, para o verbo visar, certo? Eles são verbos transitivos diretos. Então, ele visava a cabeça da cobra, ele apontava para a cabeça da cobra. Então, esse visava aqui passa a ser verbo transitivo direto e a cabeça da cobra, veja que ele não tem preposição. Aí você vai dizer, mas não tem o A aqui, ó. Não parece com esse A aqui? Olha, querido, se esse A daqui, ó, tivesse aqui embaixo, esse A escrito diante da palavra cabeça seria com acento indicador de crase, porque nós teríamos agora dois A's. Eu já expliquei isso para vocês, certo? Então, para terminar, sobre o verbo visar, aqui ele diz ainda, mais um exemplo. Os contratos 1 a 1. Então, veja, ele visava os. Então, se ele visava os, sem o A, ele é transitivo direto. Então, ou ele está apontando uma arma, mirando, ou ele está dando visto. Está dando visto aqui, escrevendo, botando o nome dele nos contratos, nas folhas do contrato. Então, esse visar é transitivo direto e aqui não pode ter A. É assim que se faz. E para terminar, esse visar, aqui ainda diz o seguinte: são estes os principais verbos, quando são transitivos indiretos, não aceitam lhe e lhes. Quais são? Como complementos. Eu já expliquei lá para cima, mas vou só revisar. Toda vez que você tiver aspirar, no sentido de desejar, ele é transitivo indireto, mas não bota lhe e lhes para eles. Visar, assistir no sentido de ver, aludir, referir-se e anuir. Eles, no lugar de lhe e lhes, você usa a ele, a ela, a eles ou a elas. É isso, queridos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que por aqui é mais complicado, mas por hora é a maneira que eu posso explicar. Aconselho vocês visitarem alguma coisa na internet, alguns vídeos lá no YouTube, ou umas vídeo aulas, né? Vídeos que mostrem aulas referentes à regência verbal. Ok? Muito bem. Qualquer coisa, perguntem, que eu estou à disposição. Segue aí, após esses dois vídeos, um exercíciozinho que vocês vão responder e enviar para mim no comentário particular, tá certo? Por favor, não usem a internet para usurpar respostas, usem a internet para subsidiar a resposta de vocês, certo? Para ajudar na resposta, não para colar a resposta, não para pegar lá o famoso Ctrl+C e Ctrl+V, tá certo? Tá bom, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.